A cidade de Caeté, distante cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, preserva um patrimônio histórico que ajuda a contar a evolução da farmacologia e até da medicina no Brasil. É a Farmácia Ideal, fundada em 1918 e que guarda preciosidades usadas ao longo de 106 anos. Esse acervo de valor histórico imensurável está no Museu da Farmácia Ideal, reinaugurado recentemente e que tem como idealizador o farmacêutico Antônio Claré de Chagas, de 76 anos. Herdeiro que sou dessa história toda, guardei com muito carinho todos os apetrechos, desde os livros em francês, a maquinário que usava antigamente, guardei porque não só a história da minha família, mas a história da farmacologia brasileira e da medicina brasileira. E acredito que o legado dos meus antepassados vai enriquecer muito a cultura e a história da farmacologia brasileira. Claré, que atende visitantes com orgulho do legado deixado pela família, é o quarto da geração no comando da Farmácia Ideal, comprada por Joaquim Fernandes de Melo em 1918 por 12 mil contos de réis. A nota da compra, inclusive, faz parte do acervo do museu, assim como uma declaração de amputação de um dedo de um trabalhador que se acidentou em uma padaria da cidade. Em 1918, os farmacêuticos eram os médicos do interior. Eu tenho aqui, eu guardo com muito carinho uma declaração do meu tio amputando o dedo a pessoa que não tinha médicos e nem posto de saúde. Os registros dos atendimentos não são os únicos que mostram como eram a medicina e a farmacologia no passado. Antônio Claré também guardou, por exemplo, seringas usadas para transfusão de sangue, esterilizador de agulhas em ferro fundido, espátulas de ossos e diversos livros. Em um deles está registrado um atendimento feito na Farmácia Ideal à Irmã Benigna, que está em processo de beatificação no Vaticano. Além de guardar objetos únicos e históricos, Claré conta que a casa que hoje abriga o museu foi transformada em hospital de campanha em 1918, em razão da pandemia de gripe espanhola, que dizimou 1/4 da população mundial. Os tratamentos eram paliativos, não existiam antibióticos, e ele usava os formulários em francês que ensinavam o uso de codeína, de cocaína, de maconha, de heroína, que eram usados para amenizar as dores. Luiz Antônio, 47 anos, é filho de Claré. Ele mantém a tradição da família, é farmacêutico e está à frente da transformação do espaço em museu. A gente começou expondo uma pequena parte das peças aqui dentro da própria farmácia comercial. Em 2020, a gente decidiu criar uma associação, a AMP, que é a Associação Museu Farmácia Ideal, que hoje é mantenedora do museu. E a gente decidiu usar a casa, que era a casa da minha avó, para poder ampliar o museu e poder expor todas as peças que a gente tinha. Para viabilizar a reforma da casa, Luiz conseguiu recursos por meio da Lei Aldir Blanc e do projeto Compartilhar, da mineradora Vale. A gente buscou inicialmente com recursos próprios fazer toda a reforma da casa e buscamos, através de alguns projetos, patrocínio para estar continuando essa reforma. A gente aqui é o comércio mais antigo de Caeté, com certeza. Desde 1918, a Farmácia Ideal continua funcionando no mesmo prédio. E aqui, eu acho que o grande diferencial da Farmácia Ideal é que nós não somos apenas um comércio. Nós temos orgulho de dizer que nós somos um estabelecimento de saúde. O nosso maior objetivo é sanar as dores de quem nos procura. Joaquim Fernandes de Melo, fundador da Farmácia Ideal, era negro e se casou com Ernestina Melo, que era branca, em uma época em que a luta contra o racismo estava apenas iniciando. Ele plantou uma camélia no fundo da casa. Flor de origem asiática, a camélia foi símbolo da liberdade dos abolicionistas brasileiros no século XIX. Quem usava a camélia na lapela era favorável à libertação dos escravos.